Meus irmãos, eu quero, nesse momento, transmitir algo da parte de Deus para aqueles que entendem que a palavra de Deus é vida e ela fala conosco quando nós abrimos o nosso coração. Eu quero ministrar nesta noite, debaixo do tema: ao que vencer, darei a coroa da vida. Quem pode repetir, por favor, todos juntos? 1, 2, 3. Ao que vencer, darei a coroa da vida. A coroa da vida. Na realidade, a coroa da vida é algo muito excelente, especial, para ser entregue aos seres humanos, ser entregue para aqueles que chegarem até o fim. A Bíblia fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Começar, todos nós começamos. Começar, todos nós conseguimos até começar, mas agora chegar até o fim realmente não é para todos. O próprio Jesus, quando dá João Batista, quando tem eu chamando João Batista aqui. João, quando ele tem a visão, né? Já esqueceram o João Batista aí, né? João Batista foi embora. Mas olhe bem, João, quando ele tem a visão exatamente, e ele começa a receber exatamente esta palavra para a igreja de Éfeso e também para a igreja de Esmirna. Preste atenção, é muito especial, porque a palavra de Deus, quando diz, darei a coroa da vida, está dizendo sobre a eternidade. Quer dizer, um galardão especial. Quer dizer que algo teremos novo quando sairmos deste mundo e estivermos exatamente com Cristo. Quem aqui quer vencer, levante a mão e diga glória a Deus. Só que nós vemos aqui, é uma promessa bíblica encontrada principalmente no livro de Apocalipse, exatamente no versículo 10, e também referendada em Tiago 1, capítulo 1, versículo 12, referindo-se à recompensa final. Diga comigo, a recompensa final para aqueles que permanecerem fiéis a Deus, mesmo perante as perseguições, as provações da vida. O próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis. No mundo tereis. Então não tem como a gente correr das aflições. Nós teremos aflições todos os dias. E o dia que a gente acha que não recebemos aflições, pode ter certeza que está tendo alguma coisa, alguma preparação para o próximo dia. Então, no mundo nós teremos o quê? Aflições. Essas aflições, elas vêm de diversas partes. Esta coroa simboliza a vitória sobre a morte e o pecado. A vitória sobre e o pecado. Antes você e eu estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos alcançou através de seu Filho unigênito, que deu a sua própria... Aleluia! Glória a Deus! Deu a sua própria vida. Oh, meu Deus, eu acho que você não está entendendo. Então, mas vamos lá, que eu vou te explicar. Então, temos dois penhores, ou duas coisas que Deus quer que a gente vença. A gente vai vencer a morte, porque estávamos destituídos da glória de... Então, nós estávamos propícios à morte. Porque o pecado nos leva ao quê? A
morte. É eu que quero a sua morte? Não. É você mesmo. A luta sempre vai ser constante com você mesmo. Satanás vai usar os seus próprios intentos, suas próprias vontades, seu próprio querer, exatamente para te levar para o rumo da morte, para te levar a cometer pecados. O que é pecado? Para que você entenda rapidamente, o que é pecado? É quando nós erramos o alvo. Então Deus não tem para nós o pecado. Mas a carne, ela sempre vai desejar o quê? Se satisfazer. E ela só é satisfeita neste mundo com o pecado. Segue comigo. Então, eu costumo dizer que para ser crente não é fácil. Você todos os dias vai receber aflições. Setas malignas por onde você anda. Então é necessário que você entenda que a morte e o pecado têm que ser vencido. E nós só conseguimos vencer através do sacrifício da cruz do Calvário. Nos encontramos na cruz do... É o pior lugar para a gente se encontrar. Você já recebeu alguma pessoa que falou com você assim: nós estamos unidos na cruz de Cristo? Isso é o pior lugar que a gente possa querer se encontrar. Mas diga comigo assim: querendo ou não, é lá que a gente se encontra. O sacrifício, o sangue que justifica, ele também condena. O sacrifício da cruz do Calvário, que nos leva a entender que estamos vivendo uma vida errada, errônea. Nós começamos a entender o quanto precisamos de Deus. Quando nós chegamos na cruz, quando nós precisamos, o quanto nós precisamos, quando nós olhamos para o sacrifício na cruz e começamos a entender o processo da redenção, a remissão dos pecados. Segue comigo, segue comigo. Então é necessário que possamos vencer a vida eterna aos que perseverarem na fé até o fim. Levante a tua mão direita e diga assim: se eu perseverar na fé em Cristo Jesus até o fim, eu tenho uma grande chance dessa palavra se cumprir na minha vida. Aleluia! Ao que... Não, joga para fora. Ao que... Aleluia! Glória a Deus! A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Isso você tem que observar. Em Apocalipse 2:10, Jesus faz esta promessa a uma das igrejas, incentivando-os a não temer o sofrimento e serem fiéis até a morte. Aleluia! É uma palavra que nos traz à memória exatamente quando Deus faz o homem, faz a mulher e coloca no jardim do Éden e diz: aqui vocês podem participar de tudo, aqui vocês têm liberdade para tudo. E diz para o homem: põe o nome em tudo aqui, todos os animais, se divirtam-se. Porém, essa árvore
essa árvore não toqueis. Essa árvore não toqueis. Preste atenção, Jesus traz a narrativa agora, no último livro da Bíblia, no Apocalipse, justamente para nos trazer a memória que para vencer a morte, para vencer o pecado, para vencer o que, igreja? O pecado, nós precisamos lembrar que temos a liberdade em Cristo para tudo. Aleluia! Mas tem algumas coisas que ele disse assim, aqui não, aqui não, aqui não e aqui não. Por mais que você queira, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Hello? Hello? Vou te dar um exemplo bem simples. É igual a criança em casa. Antigamente não existia aqueles pluguezinhos de plástico que coloca na tomada, para a criança não colocar o dedo. Antigamente não existia essa inteligência maravilhosa. E o que a gente fazia quando a gente era pequeno? A gente queria colocar o dedo ali, descobrir o que está ali dentro daquele buraco. Tanta coisa para a gente fazer dentro de casa. E o que a gente queria? Tocar o dedo ali. Aí a mãe da gente falava o quê? Menino, sai daí. Menino, para com isso. Você vai tomar um choque, menino. Você vai tomar um choque. Mas também as mães parecem ter uma boquinha de praga, né? Quando abre a boca e fala, o que o menino faz? Já vai lá com o dedão, porque a mãe falou. Eu acho que é por causa disso que eu coloquei o dedo lá um dia. E você também. A mãe falou tanto, não coloca o dedo, você vai tomar choque, então vou ver se eu tomo choque mesmo. Tá! Só que agora, eu vou usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo para poder dizer para você. Você já não é dado mais pelos céus como criança. Os céus não têm você mais como bebê. Os céus não olham para você. Eu coloquei o dedo porque mamãe falou muito. Não! Eu fui lá e errei porque o pastor pregou muito, falou muito para não fazer. Eu fui lá e fiz. Não! Consciência. Se o Espírito de Deus, escuta o que eu vou te dizer. Se o Espírito de Deus não lhe chama a sua atenção para alguma coisa errada, é porque o Espírito Santo já te entregou para Satanás. É uma realidade. Não temos como fugir. Porque enquanto a Bíblia diz assim, mas se andarmos, vamos lá, só os que sabem, mas se andarmos como ele quem? Cristo. Na luz, mantemos comunhão uns com. E o sangue de Jesus Cristo o quê? Nos purifica de todo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo ao que vencer. Não, fala mais alto, ao que vencer. Ao que vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E eu estava estudando essa semana a Bíblia e parei para poder meditar e comecei a conversar com Deus. Deus, que negócio é esse? Que o salmista só sabe pedir misericórdia. Que negócio é esse que os salmistas... O salmo você vai ler, misericórdia para lá, misericórdia para cá, misericórdia para lá, misericórdia para cá. Que negócio é esse? Eu estou falando de crente, eu estou falando de pessoa que está escrevendo um salmo que vai eternizar a vida da igreja futura. Eu pedi, Deus, me esclareça isso, pelo menos um pouco. Eu sei que tudo eu não consigo entender mesmo. Mas me abra pelo menos um pouco. E Deus fez eu entender que todas as vezes que o salmista que estava escrevendo percebia que tinha uma seta que estava voando de dia, uma mortandade que estava vindo na escuridão, que as coisas não estavam acontecendo, eles ficavam com medo de se perder. Com medo de quê? E aí pedia misericórdia.
Hoje em dia nós já não vemos essas coisas com tanta frequência, tanto que eu estou dizendo que eu mesmo fiquei espantado de ver misericórdia, 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 misericórdia. Hoje em dia a gente não vê muito as pessoas clamando, pedindo por misericórdia. Estamos tão voltados a nós mesmos que esquecemos de nós mesmos. Olha que inversão de valores. Os dias, foi como as irmãs cantaram, os dias estão confusos. Um dia desse eu abro o aparelho no aplicativo do Instagram. Instagram? Instagram. Vermelhinho lá, né? Instagram. Tá vendo como é que eu estou mais perdido que tudo? É Instagram, não é? Não é YouTube, não. Vermelhinho? Gente, é Instagram, me ajuda aí. Eu tô doido, mas nem tanto. É Instagram, não é? Vocês sabem, gente, por que vocês não falam? É o Instagram. Preste atenção. Aí eu vejo lá uma pessoa falando a seguinte coisa, olha. Que quando ela estava na igreja, ela aprendeu que não se deve fazer sexo antes do casamento. Quando ela estava na igreja, ela aprendeu que não deve roubar. Ela aprendeu e foi falando todos os princípios que a igreja tem. Todos. Um atrás do outro. Achei interessante. Falei. Daí a pouco ela falou assim, essa pessoa oferece uma mentoria, uma imersão e uma mentoria. Falei, Jesus, olha que coisa linda. Uma mentoria para poder se aprofundar mais, para desfazer a religiosidade. É muito demônio e capeta, não sou? Eu falei, não, vou assistir até o final, eu sou um pastor de uma igreja. Porque tem coisa que você começa a assistir, não é assim? Aí eu aprendi com vocês. Aí... Preste atenção. Eu falei, não vou ver até o final. Imersão. Sabe para quê? Para desconectar. Tudo que foi conectado pela Bíblia Sagrada, desfazer. Eu olhei e falei, o quê? Que demônio é esse, Jesus? E a pessoa dizendo, eu só consegui viver depois que eu desfiz tudo isso. Eu falei, olha aí, a Bíblia diz já o que? Pergunta para alguém que já aprontou muito na vida. Pergunta. É bom. Eu nunca aprontei, então não pergunta para mim. Mas pergunta para uma pessoa que aprontou muito. Eu perguntei para meu irmão. Um dia eu tive coragem de perguntar. E aí, meu irmão, me diga. Deve ter sido muito bom, né? Se aproveitou bastante, namorou bastante, fez tudo lá. Eu falei assim, eu nunca fiz isso. Ele virou para mim e falou comigo assim, Wesley, nunca deseje passar por onde eu passei. Tenho marcas até o dia de hoje. Dá uma olhada na minha vida, porque você, meu irmão, me conhece. Crente, pastor, é tudo hoje. Mas ainda sente as marcas, a consequência do pecado. Já foi perdoado, mas fica lá. Aí agora Satanás levanta, vem com algo dessa natureza. Por isso que Jesus mesmo disse que a ciência se multiplicaria. Assim como é bom para o evangelho ser pregado, mas também o outro lado está ganhando de pau porque os bons ficam calados. Às vezes até replica, não é assim?
Tem coisa que às vezes eu replico, o pastor liga para mim e fala assim, você replicou um negócio errado aí, você chegou até o final. Aí eu tenho que ir lá rapidinho, plum. Eu nem questiono. Não, senhor, já desliguei, já deletei que fala, né? Já deletei. Preste atenção. Quando nós nos encontramos na cruz, quem já viu um raio-x no momento que ele está sendo feito? Ou um raio-x depois também? Quem já viu um raio-x na mão? Você consegue ver a face da pessoa? Você consegue ver assim do tórax, assim? Você consegue ver o tórax? Mas o médico, ele vira e fala assim, aqui, ó, tem um desvio para cá. Ó, esse negócio aqui tem uma coisa errada, essa manchinha aqui, ó, é ou não é? Para a gente parece que está tudo normal. Preste atenção! Quando nós nos encontramos na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, ele tira um raio-x, para você entender, da sua vida, pregrécia, presente, e Deus vê todas as coisas, até aquelas que você nunca disse para ninguém. Está guardado só na sua memória. Mas o céu sabe. Os céus conhecem. O céu sabe quantas vezes eu prego para você e quantas vezes você renega aí no seu assento. O céu sabe. O céu sabe quantas vezes você está empolgado em servir a Deus. O céu sabe quando você também vira as costas. O céu sabe quantas vezes você diz assim, eu vou orar hoje. E você ora. O céu sabe quantas vezes você fala que vai orar e não consegue. Não ora. Os céus entende e sabe quantas vezes você diz, eu vou ser dizimista. E consegue ser dizimista. Os céus também sabem quando você não é dizimista. O céu te vê. Porque há um raio-x. Há o que, igreja? Um raio-x. Você acha que nós vamos ser julgados pelo quê? Nós seremos julgados não pelo pecado da nossa esposa ou da sua esposa ou exatamente do seu esposo. Você não vai ser julgado pelo pecado da sua filha, você não vai ser julgado pelo pecado do teu filho. Você vai ser julgado exatamente pelos seus próprios pecados. Pelos seus próprios pecados. Cada um de nós é examinado por Deus a cada minuto. Oh, meus irmãos. Essa campanha Portas Abertas foi, para mim, muito boa. Como sempre, graças a Deus. Mas teve dia que eu me espantei, se é que eu tenho condições de me espantar. Porque por mais que você conheça as coisas espirituais, quando acontece, você fala assim, meu Deus, eu nunca participei de um culto desse. Às vezes já até participou de uma vez, que foi muito maior, mas a sua memória relata só aquele momento ali. Preste atenção. Não sei se você que participou lembra de um dos dias que eu pedi online. Gente, isso mostra o que é um povo reunido num só propósito. Nós estávamos cada um em sua casa. Tinha gente lá nos Estados Unidos, tinha gente lá no Brasil em algumas partes. Tinha pessoas que estavam aqui em algumas partes da Inglaterra, totalmente diferenciado. E Deus tocar em todos ao mesmo tempo, que isso? Lembra que eu pedi para o pastor parar de pregar e a gente parar de revelar ou de pregar? Para quê? Para que nós pudéssemos tirar um tempo de adoração, porque estava forte demais a glória de Deus. Batei e abri-se-lhe-á. Pedi e dar-se-vos-á. Aleluia. A glória de Deus desce. Por quê? Porque Deus tira um raio-x. Deus tira o quê? Um raio-x. Aleluia. Tem alguém aqui aprendendo? Tem alguém que Deus está falando com você? Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado.
Quando nós passamos pelos sofrimentos, vamos lá. Em Apocalipse 2:10, Jesus faz uma promessa a uma das igrejas, né, incentivando-os a não temer o sofrimento e a serem fiéis até a morte. Preste atenção. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, versículo 12. E assim vamos até o 17. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ah, pastor, o senhor é forte demais. Não. Não te mostre frouxo no dia da sua angústia. Aleluia. Olhe bem, bem-aventurado. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Peraí. O que é aprovação, igreja? O que é aprovação? É um teste de validade. Um teste de quê? Não adianta. Não adianta. É um teste de validade. Quanto tempo que você está valendo? Qual é o teu valor diante de Deus? O nosso valor diante de Deus tem que chegar ao valor do sangue. Como assim? Perdoar e ser? Perdoar e ser? Agora fala que isso aí não é um teste. Tem muita gente que não consegue perdoar e nem ser perdoado. São fatos na Bíblia Sagrada. A liberdade do Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus tem um valor tão grande, que é fácil para quem está em Cristo perdoar e ser o quê? Perdoado. Hello? 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 Não vou sentar naquela cadeira, porque a irmã está sentada ali do lado. Não conversa com fulano, porque fulano pertence à mesma igreja. Eu vou contar algo para vocês. Uma determinada vez, vou falar até do Diácono João Marcos. Eu estava na minha casa, aqui fazendo uma reforma. Aí o construtor que estava lá, ele sabe disso, eu já contei para ele. O construtor que estava lá começou a falar que teve uma experiência com uma pessoa e começou, sabe aquelas pessoas falantes? Nem te conhece, começa a falar um monte de coisa, soltar um monte de coisa. Ele foi falando. Aí no final ele virou e falou, eu, pela característica que ele falou, eu já tinha detectado. Esse camarada está falando da minha ovelha. Ah, soltou. Chegou no final, falou assim, eu falei, será que eu conheço essa pessoa? Qual o nome dessa pessoa? Foi e falou. Ah, o senhor conhece? Eu acho que eu conheço sim. Lá da igreja. Ah, é da igreja? É, eu falei, ele é diácono da nossa igreja. Sou pastor dele. Pensa a cara da pessoa. Minha mãe sempre dizia, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Se dá, eu não sei, mas que o negócio ficou... Presta atenção. Ah, então o senhor conhece, o senhor sabe. Falei, olha, o que eu conheço é outra coisa. E eu vou relatar aqui para você. Bom, relatei, terminou a conversa, ele sem graça, né, tal. Ele percebeu que ele não teria espaço. Vai escutando. Passa-se o tempo. Ele me deu um prejuízo, esse brasileiro, mas um prejuízo enorme. Para você entender que o prejuízo é enorme, eu vou te falar, 11 mil libras. Prejuízo enorme.
Será que uma pessoa assim tem condições de falar de alguém? Porque você é testado, nós estamos falando de prova. Ok? Você é testado de acordo com a sua altura. Não é provação que Deus não dá, a Bíblia diz que Deus não dá tentação que não possas suportar. Mas você pode sim dizer que você não suporta mais e entregar. Tem gente que pega, sobe numa ponte e fala, não suporto mais e cai. Ele era para cair? Ele é para suicidar? Não, mas ele preferiu. Em vez de quê? De aceitar o momento. Preste atenção. Se Deus não estava me testando, vocês tudo ficaram olhando pro camarada, né, o safado, que me deu os botes aí do dinheiro e tal. Agora você imagina. Preste atenção. Automaticamente aquilo ocorreu para me testar. O que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? O que eu estou gerando à minha volta? O que eu estou o quê? Sai comigo. Aí eu precisava de terminar lá o negócio lá. E agora? Já gastou tudo isso? Como que você gasta de novo mesmo tanto? Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não sei para que o Senhor permitiu esse... Aí Deus deve ter olhado e disse, eu não permiti nada, você que chamou. Não sei por que o Senhor permitiu isso acontecer, mas eu preciso de um livramento aí. Eu consegui uma pessoa que foi lá e fez por menos de 2 mil. Menos de 2 mil. São coisas que Deus faz na minha vida que é fora do normal. Lembra, pastor Paulo, do prejuízo que eu tive lá em Portugal? Do consultor? Aí aparece um e vira para mim e fala comigo, pastor, de lá. Fui membro da sua igreja, mas lhe considero há muito tempo, quando a gente tinha igreja em Portugal. Presta atenção. Aí agora a pessoa aparece e vira e fala assim, o senhor tomou baita de um prejuízo, mas eu quero ajudar o senhor. Eu falei, mas como que você vai me ajudar? Eu vou fazer isso aí. Eu falei, mas como que você vai fazer, rapaz? Eu já paguei o fulano tudo. Só sobrou 1.900 e pouco do dinheiro que era para me dar no final. Faz o seguinte, me dá 1.600, fica com 300, para o senhor pagar a passagem e vir ver o serviço. Gente, isso não acontece. Mas acontece quando nós estamos debaixo de uma potente mão. Amém? Ninguém gosta de tomar prejuízo, mas tem hora que é melhor você tomar prejuízo do que ser prejudicado pelo próprio céu fazendo justiça em cima de você. Preste atenção ao que vencer. A vontade! Quando eu cheguei lá em Portugal, eu vi meu piso todo torto. O pessoal do condomínio veio, olhou e falou assim, olha aqui, ninguém vai alugar esse negócio não. Isso é a pior coisa que o senhor fez. Todo torto, todo falhado, a máquina. Fizeram assim, parece que saíram dançando lá, sabe? Com a máquina que estava dando brilho. E ficou aqui todo manchado o piso. Ele falou assim, isso aqui não tem nem jeito do senhor mais alugar esse negócio. Preste atenção. Foi um lá, que é esse que eu falei, refez todo o piso, de todos os quartos, todo apartamento, de tudo, tirou tudo. Cerâmica para todo lado. Preste atenção. 1.600 e pouco, da onde, irmão? Se não é Deus. Então, a prova vem, diga comigo, a prova vem. E a prova não vem do fulano, nem do ciclano, mas a prova vem do sangue mesmo. Porque temos que, para o sangue valer, o apóstolo Paulo fala isso, que para o sangue valer em nós temos que estarmos
purificados. É purificado pelo sangue. Aleluia. Vamos prosseguindo, que eu quero encerrar. Olha o que diz a Bíblia. Quando Jesus incentiva a não temer o sofrimento e serem fiéis até a morte. Serem fiéis até a morte. Sempre aprenda, sempre haverá um remanescente na igreja do Senhor. Sempre haverá um remanescente para levantar aquela pobreza que caiu na tua casa, para levantar os tribunais de riqueza. Aleluia! Glória a Deus! Mas você tem que o quê? Vencer! Aleluia! Então vamos lá, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Toda a igreja. 1, 2, 3. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14. Como é que é? Ó, vamos lá. 1, 2, 3. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está o quê? Vamos lá, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Ó, E o pecado, uma vez consumado, gera. segura aí. Então a cobiça, depois de haver... Gente, essa cobiça, a gente sempre coloca para dinheiro, tá? Mas não é só dinheiro, não. É em várias áreas da nossa vida. Então a cobiça, depois de haver concebido, enquanto você não consome, seria essa palavra? É quando você finaliza, ficou feito. É o quê? É consumado. Enquanto você não consuma, isso que eu ia falar. Eu acho que é consuma mesmo. Ok? Vocês entenderam? Amém? Então vamos lá. Enquanto você não finaliza ou efetua o pecado, então está aberto ainda. Os céus ainda têm esperança que você dê marcha ré. A partir do momento, consumou pecado. Deu a luz ao que, a igreja? A pecado. E o pecado, uma vez gera o quê? Mas o que vencer? Vocês acham que é fácil? Mas o que vencer? Hello? Eu conheço uma pessoa que falou assim: fiquei casado 12 anos. 12 anos eu fiquei casado por causa exatamente da minha filha. Por isso eu fiquei casado 12 anos. Preste atenção. Agora, depois de 12 anos, a pessoa se enfraquejou. O que vai acontecer com o casamento? Vai o quê? Arruinar. É igual a minha mãe. Era assim: tu vai para a igreja. Sabe aquela inversãozinha que geralmente o adolescente tem? Eu também tive. Hoje eu tenho que estudar. Não dá para ir. Fala que você nunca fez um negócio desse. Hoje eu tenho que estudar. Não dá para ir para a igreja. Quanto mais lá no Brasil, que é culto todo dia. E minha mãe era daquelas de ir para a igreja. E quanto mais o negócio ficasse feio dentro de casa, mais ela ia. Eu sempre falo aqui, minha mãe quando morreu fazia 7 correntes de oração.
E não tinha nada de online, não. 7 correndo de oração presencial. Aí já chegava em casa, falava assim, deixa eu fazer a comida logo, meu filho, arrumar essa casa, lavar essas louças, porque eu tenho que voltar, porque eu tenho... E aí a gente tá voltando direto para a igreja. Imagina. Mãe, eu tenho que estudar hoje eu não posso. Ou senão, mãe, eu tenho que ir para casa de não sei quem, porque eu tenho que juntar com um grupo tal para poder fazer o projeto assim, assim, assim. Preste atenção. Minha mãe era daquelas de pegar e falar assim, não, para a igreja. Mas, mãe, eu tenho prova para igreja, meu filho. Eu falava assim, mãe, e se eu bombar? Aí ela falou assim, é porque você não estudou. Que isso? Como que eu vou estudar na igreja, mãe? Eu preciso desse tempo. Gente, eu não estou falando para você para tu fiar seu filho dentro da igreja e esquecer que ele tem que estudar. Mas eu também estou dizendo para você que não dá certo você tirar ele exatamente porque está alto do estudo. A teoria da minha mãe, você pode achar velha. Porém é o seguinte, a salvação dos filhos da Teresa, que quando ela não estava perto dos parentes, os parentes diziam assim, filho da Teresa? Vai tudo ser ladrão. Assassino. Porque a gente tinha um diferencial dos outros. Sabe o que é? Pobre. Olha o nosso diferencial. Pobre. Então, pobre, preto, aí vai virar o quê? Ladrão. Vai para a igreja todo dia. Só que o altar, ele muda teu destino. O altar quebra maldições. Aleluia. Ao que vencer, darei o quê? A coroa da vida. Por que nós apresentamos as nossas crianças no altar? Porque sabemos que ligado no altar, ligado no... Versículo 15, diz... Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, ou dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. 16, toda a igreja agora. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mais uma vez. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Fiel até a morte. Aflições vamos ter. Porém, fiel até a morte. Para receber a coroa da vida. O que é necessário para vencer? Vou te passar. O que é necessário para vencer? Eu anotei aqui para você. Fidelidade. E na fidelidade a gente vê o quê? A promessa é dirigida a quem permanece fiel. E seja perseverante. Especialmente quando confrontado com a perseguição e tribulações. Fidelidade. Gente, sem perseguição, sem tribulação, sem problema, sem dificuldade, nós não temos aonde provar o quê? Fidelidade. Segundo, perseverança. Perseverança. É preciso continuar firme até o fim, sem desanimar, confiando que a recompensa da vida eterna é maior do que qualquer prazer ou perda terrena. Eu vou repetir para você.
É preciso continuar firme até o fim, sem desanimar, confiando que a recompensa da vida eterna é mais do que qualquer prazer ou perda terrena. Em resumo, a coroa da vida é a vida eterna, a recompensa prometida por Deus para aqueles que demonstram fé e perseverança diante das dificuldades do mundo. Lucas 9, versículo 23 a 26 diz assim: e dizia a todos, Lucas 9, 23 a 26, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se o que, igreja? E tome o que, igreja? Sua cruz, e siga-me. 24, porque qualquer que quiser salvar a sua perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua própria vida, a salvará. Oh, aleluia! Por quê? Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Qualquer que vier na sua glória, e na do Pai, e na dos anjos. Mas o que está escrito são palavras do próprio Jesus. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Se você puder ler, leia em voz alta. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pega o óleo aí para mim fazer. Olhe bem. Aquele que vencer receberá o que é a coroa da vida. E vai receber uma pedra branca que vai ter um nome que só você vai saber. Deus está reservando algo tão secreto para o que vencer. Dor, sofrimento, cobiça, lascívia, e daí vai. São espíritos que atuam em áreas para nos tirar do foco. Dor, desconforto. Poxa. Quantas vezes você não sente desconforto dentro da sua própria casa? Às vezes você está ali com tudo ali, mas você tem um desconforto. Alguém está tirando o seu desconforto. Mas você vence. Há condições de nós vencermos, mesmo sendo diferentes e Deus tratando diferentemente com cada um de nós. Tem dia que você vai chegar aqui que a dor vai estar consumindo o seu pé. Mas o outro está com a dor na coluna. O outro vai estar com dor no peito, na alma.
Mas quando nós chegamos aqui, por que Satanás hoje quer acabar com essa reunião aqui, ó? Satanás quer acabar com a reunião de igreja, dizendo que nós somos igreja, que nós não precisamos estar na igreja para estar ligado em Deus. Vai nessa. Se vindo para a igreja, a gente já está correndo perigo. Imagina, nós sendo o Senhor da nossa própria vida. A maioria da população evangélica só pega nesse livro, que antigamente era de capa preta. Lembra que a gente só falava, o livro da capa preta. Hoje tem de várias cores. Preste atenção. Só pega na igreja. Tem muitos de vocês que estão sabendo desses versículos agora. Satanás quer tirar isso, para você não ter advertência mais. E aí você andar de acordo com você mesmo. Mesmo com uma mensagem de mais de 40 minutos, 50 minutos, você muitas das vezes esquece do que foi pregado. Você imagina você não ter mais esse encontro aqui. E eu vou te falar, Jesus disse, irmã Cleide, que não era em qualquer lugar que ele estaria. Mesmo que falasse que ele estaria, ele não estaria. E ele disse, muito forte, que aquele que está ligado, também está ligado. Que o que é ligado, tá. Mas se tiver, também será. É Bíblia. O problema é que quando a dor bate, o problema é que quando eu sinto a dor no meu pé, ou na coluna, ou no peito, ou na alma, eu esqueço de tudo que está aqui. E a minha consciência só me faz eu lembrar de mim mesmo. Não, eu preciso. Preste atenção. Um dia eu receberei, e você também, receberá uma pedra. E essa pedra terá um nome. Meu nome não será Wesley. O seu não vai ser Ramiro. Você terá um nome. Deus está preparando um nome para você. E esse nome será um diferencial na sua vida na eternidade. Hello, 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 hello. Ao que vencer. Ao que vencer. Quantas pessoas já não pensaram no divórcio, mas não divorciaram, porque venceram aquela luta. Não engoliram bem até hoje aquele problema que houve conjugal. Mas está ali ligado, porque sabe, se eu der uma atenção para aquele problema antigo, isso vai virar tudo e vai fazer com que eu abandone meu próprio lar, minha própria casa. Mas eu vou ficar firme. Fazer como o salmista Davi, o rei Davi disse, fiz-me para não pecar, para não se perder, porque eu quero receber um novo nome. Aleluia! Glória a Deus! A árvore da vida não toque, porque daqui a pouco ele mesmo que vai dar o quê? O fruto. Darei a voz de